Então, e nós vamos então conversar sobre esse momento que a gente está vivendo e tentando trazer um pouco do que a gente aprende de Jesus para esses dias, quando nós falamos de relacionamento de pais e filhos, né? Quando a gente lembra dos mandamentos que foram nos deixados lá na época de Moisés, e você tem o quarto mandamento lá, que é honrar pai e mãe. E hoje a gente traz para o dia de hoje e fala, o que é esse honrar esse pai e essa mãe? Quando a gente lembra de Jesus, as principais narrativas de Jesus, parábolas, enfim, ele sempre está dentro de um contexto familiar, né? E é interessante porque Jesus, ele vem, desce, né? Desce no sentido de encarnar. Então ele vem na posição de filho e ele mostra com isso, ele exemplifica com isso como é a relação de pais e filhos, né? A relação que ele tem com Maria, a relação que ele tem com os irmãos. E é interessante que quando nós estudamos e a gente vai verificar essas relações, nós observamos que Jesus sempre foi muito firme e muito amoroso, né? É a criatura de mais amor, né? De escola, de mais amor que a gente teve dentro desse planeta. Mas ele era muito firme e essa firmeza dele é o que, quando a gente traz para os nossos dias de hoje, quando a gente vê as nossas famílias hoje, e que nós temos famílias que são muito bem estruturadas, famílias que estão bem, nós temos muitas famílias com muitos problemas. E hoje a gente tem pais com crianças dentro de casa, e que estão passando por uma série de apuros porque não conseguem muito lidar com essas crianças, têm dificuldades, né? E por que nós estamos passando por tudo isso nesse momento, né? Como é que estavam as nossas relações com os nossos pais? Como que estavam as relações com os nossos filhos? Havia diálogo? Havia conversa? Havia interesse? Porque, de alguma forma, nós sabemos, né, pela própria, né, não precisa nem ligar a TV, nem para isso. Se você tiver relação com qualquer professor ou com alguém que trabalha na área de educação, a gente sabe que não tá fácil, né? Por quê? Porque muitos pais têm delegado a questão da educação dos seus filhos à escola. E a gente sabe que a escola, ela não educa, ela informa, ela ensina, ela ajuda na formação acadêmica, mas a formação moral, essa é por conta dos pais, não adianta terceirizar. É única e exclusivamente deles. Eventualmente tem uma participação de avô, de avó, de madrinha, de padrinho, um tio aqui, uma tia ali. Sempre tem essa participação, mas a base e a responsabilidade é dos pais. Porque o filho, quando ele nasce, o que os pais dão para os filhos, né? A geração no sentido físico, né? Porque aquela criatura que está dentro daquele corpinho quando nasce, o espírito, isso é de Deus, né? Não é uma coisa que é gerada junto, que é uma coisa que é do pai, não é uma coisa genética, né? O espírito não é genético, o corpo é. E é nesse sentido que a gente tem que dar uma analisada e falar assim, poxa vida, então
o que está sendo colocado nas minhas mãos, como pai e como mãe, é um espírito onde eu tenho uma responsabilidade de auxiliá-lo a crescer espiritualmente, né? Eu tenho um amigo que ele sempre me dizia assim, que os filhos são como pedras que foram colocadas para que você, como pai e mãe, ajudasse a lapidar. E quando você chegasse lá do outro lado, ia ser dito para você, como você cuidou das suas pedras? Em que situação estão as suas pedras? Ou seja, a responsabilidade tua de pai e de mãe, como que você exerceu? Né? Então, isso é uma busca muito constante, porque nós somos perfectíveis, mas não somos perfeitos. Então, são criaturas imperfeitas, auxiliando outras criaturas imperfeitas. Então, é necessário uma paciência muito grande, uma empatia muito grande, para que essas coisas, para que esse crescimento aconteça em todos, né? Porque já que são perfectíveis, mas não são perfeitos, há muito que se aprender, seja na posição de pai e de mãe, seja na posição de filho. Não é porque nós estamos na posição de pai e de mãe que nós temos só a ensinar, né? E eu na posição de filho eu tenho só a aprender, mas uma coisa que é fundamental é a hierarquia, a trilogia. Deus, né? Pai e o Filho. O Filho somos nós, né? Então, todas as vezes que há um desalinhamento nessa hierarquia, surgem os grandes problemas. Então, nós temos que parar e dar uma olhadinha. E esse momento, quando eu falo parar, esse momento, eu desconheço o momento mais propício do que esse, para que a gente pare e avalie, né? Como está o relacionamento com o meu filho? Aí, antes de eu perguntar como está o relacionamento com o meu filho, eu diria que assim, como está o meu relacionamento com o meu pai? Como está o meu relacionamento com a minha mãe? Porque nós conseguimos dar só aquilo que a gente tem. E o que a gente observa historicamente são que aqueles pais que são muito difíceis, muito problemáticos, são criaturas que muitas vezes não receberam o amparo, o suporte que precisavam, a estrutura que precisavam. E a gente chega como filhos e cobra deles uma atitude que eles não têm para oferecer, né? E isso é muito comum, né? Da mesma forma que também é muito comum ter aquele pai e aquela mãe que idealiza um filho. E então nasce o filho e ele cria uma imagem e ele cria aquela figura de filho que ele gostaria que fosse e trabalha como se assim o fosse. Tem uma historinha que tinha um casal, que eles muito bem sucedidos na sociedade, muito bem, um casal muito muito amoroso, né, com muitos compromissos, os dois muito juntos, e ela engravidou e foi ter a criança, e quando estava tendo a criança, o pai aflito falava assim, ai meu Deus, vai ser um menino, e esse menino, eu já vejo ele à frente dos meus negócios, eu já vejo ele tocando as coisas. E aí nasce a criança e o médico vai dar a notícia ao pai. E aí ele fala assim, olha, eu tenho que dizer para você, contou só ao pai, não contou à mãe, eu tenho que dizer a você que nasceu uma menina
e ela tem síndrome de Down. Aquilo foi um choque para aquele homem, porque não era isso que ele esperava, não era esse o filho que ele sonhava e que ele gostaria. E ele falou assim, eu não vou ficar com essa criança, eu não vou sair com essa criança daqui. E aí ele falou assim pro médico, proibiu o médico de falar, isso é uma história verídica, proibiu o médico de falar para toda a família sobre essa menina e contou para a mulher que a mãe, que a filha tinha nascido, mas com muitas deformações, com muitos defeitos, pintou a figura de um monstro para a mãe e convenceu, junto com a mãe, obviamente que a mãe também tem a participação, que seria muito melhor se eles colocassem ela no internato. O médico não conseguiu demovê-los da ideia e essa criança foi colocada no internato na Europa com o nome de Maria de Jesus, sugestão do médico. Maria de Jesus, sem pais no registro. Isso foi feito e eles continuaram tocando a vida, o casal. E o casal passou o tempo, o casal não teve mais filhos, foram se quebrando vários estigmas de várias doenças, inclusive de Down. Várias campanhas começaram a ser feitas, até pelo nosso lar, enfim. E eles, engajados, que estavam com alguns amigos, começaram a se sensibilizar com essas coisas. E começou a pesar no coração. E depois de um tempo, nessa convivência e nesse peso, eles resolveram que eles deveriam voltar e adotar a Maria de Jesus. E aí eles voltaram e eles foram, naquela semana que eles decidiram isso, eles voltaram para a Europa e buscaram conhecer a Maria de Jesus, chegaram no internato, falaram, nós queremos adotar a Maria de Jesus. Quando a mãe viu aquela menina delicada, leve, amorosa, quem conhece, quem tem Down, sabe que eles não são tão tão receptivos, principalmente no primeiro contato. E aí ela foi e abraçou a mãe, que não sabia que era mãe, efetivamente, e eles passaram um tempo lá dentro desse internato, porque a menina não falava português, falava a língua do país, e aprenderam todas as coisas que eles deveriam fazer para lidar com a Maria de Jesus. E trouxeram a Maria de Jesus de volta para o lar. Então, essa história eu achei ela muito legal, porque fugiu, e a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar as nossas imperfeições e a imperfeição do outro. E eles tiveram que passar por um processo de depuração para aceitar a Maria de Jesus do jeito que ela era. E aí, mesmo com tudo isso, a alegria que passou a existir naquele lar, narrado no conto da história, foi uma coisa que trouxe vida para aqueles pais. Então, quando nós falamos de honrar pai e mãe, nós falamos de respeitar. A primeira coisa que eu entendo do que a gente lê nos livros, que a gente estuda, é respeitar, né? Tem uma passagem até numa das palestras do Rossandro, que ele fala que nós hoje, eu falo isso por mim também, você ama o seu pai e a sua mãe? Mas eles eram bonzinhos com você? Eles faziam tudo o que você queria? Né? A minha não.
A minha mãe não. A minha mãe, eu tive muitos problemas com ela e eu levei muito tempo para aprender. Hoje a nossa relação é muito boa, mas não foi fácil. É um aprendizado que a gente desenvolve, né? As coisas não são tão simples assim, as relações não são simples assim, porque nós somos espíritos que trazemos as nossas reminiscências, trazemos conosco muitas coisas a serem trabalhadas, aquela pedra a ser lapidada, e o trabalho dos pais é lapidar essas pedras. Os filhos respeitar e honrar o pai e a mãe, mas o pai e a mãe tem que ser pai e mãe, não necessariamente aquela coisa do amiguinho, porque o amiguinho não tem as regras, não tem os limites que as crianças precisam. E é fundamental que as crianças tenham limites, tenham regras, que elas aprendam isso. E é interessante porque quando tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que diz por que as crianças, por que o espírito, né, vindo, ele tem que passar pela infância? Por que é necessário passar pela infância? E aí é dito que é muito importante passar pela infância, porque no período da infância é o período em que ela está mais vulnerável no sentido de aceitar influenciações. Ou seja, é aquele momento que o pai e a mãe têm para trazer junto o evangelho, ou trazer padrões morais, né, valores que sejam importantes. Porque o que acontece? Quando começa a chegar na adolescência, começa, né, a surgir, a sobressair as reminiscências, aquelas coisas que aquele espírito carrega consigo. E se ele não tem outros valores, que é onde ele começa a ter conflitos, ele segue o mesmo padrão de comportamento que ele tinha antes. E aí é onde começam a ter os grandes problemas. Então, se você tem uma boa base, né, uma base sólida de valores que você consegue passar para essa criança, você consegue criar homens e mulheres mais saudáveis emocionalmente, para que hoje a gente possa, e hoje que eu falo como filha, né, que eu como também sou criada, fui com todas essas regras, com todos esses limites, e hoje consegue dizer, não, eu tenho uma boa relação. Amo, mas antes de tudo eu tive que aprender a respeitar. Porque se a gente não respeita, a gente começa a desvalorizar. E isso não é legal, né? Então, temos que honrar a pai e mãe. Isso vem desde, olha, então isso vem de Moisés, e Jesus nos traz para amar ao próximo como a ti mesmo. Então, independente até da questão de pai e filho, né? Mas pai e filho, há um compromisso e uma responsabilidade muito grande. Então, a nossa reflexão de hoje, aproveitando esse momento todo que a gente está vivenciando, de convivência 24 horas, se não foi muito próximo disso, né? O casal, né? E as crianças, ou jovens, ou adolescentes, ou não, mas procuremos escutar o outro. É fundamental nesse processo escutar. Nós gostamos muito de falar, nós somos mestres na oratória, mas não na escutatória, como diz Rubens Alves, né? Então precisamos aprender a escutar o outro e não impor as nossas ideias como pais, né? Impor, obviamente, vamos lá, é necessário, são colocadas as regras, mas o outro tem essa relação de escutar o outro, não passar a mão na cabeça do outro e não simplesmente deixar que se crie uma celeuma,
né? Nós queremos ter paz ou queremos ter razão? Então que fique pra gente como pais e pra gente como filhos a reflexão. O que eu posso fazer para melhorar esse relacionamento que eu tenho? O que está na minha mão que eu possa fazer? Eu preciso de ajuda? Procure ajuda. Eu tenho condições de melhorar, de abrir meu coração, de escutar, de conversar, de perdoar? Então vá à frente. Precisamos melhorar. Esse é um momento crítico de mudança. Precisamos mudar e trazer mais e nos ligarmos mais àqueles padrões de comportamento e valor que a gente conhece, que está ligado com Jesus. Então é nesse momento que a gente aproveita para mais uma vez agradecer a Ele pelo seu Evangelho bendito, por todos os seus ensinamentos, que possamos sair dessa nosso bate-papo, dessa nossa conversa, um pouco mais atentos às formas como nós lidamos com o outro e conosco. Que Jesus nos abençoe e que neste momento possamos todos nós elevar o nosso pensamento e agradecer, abrindo os corações em vibração de amor, agradecer a todos esses amigos pelas bênçãos que temos, pelo lar, pela família, pelos filhos, pelos pais. Que Jesus nos abençoe.